E eu quero compartilhar uma palavra que tem queimado no meu coração. E que nesta noite Deus venha impactar com o teu poder. Que a nossa unção seja renovada nesta noite. Em nome de Jesus, que caia por terra todo impedimento no nome de Jesus. E que você saia daqui cheio da presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 21, e os versículos do 18 até o 20. Glória a Deus. Mateus 21, versículos 18 até o 20. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui está a Tua palavra. Eu peço perdão, Pai, pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Pai, me apresento diante do Senhor, Pai, junto com a Tua igreja. E que nesta noite o Seu nome seja glorificado. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade rica de poder falar no Teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Pode se assentar. Glória a Deus. Tem um ditado que todos nós conhecemos. Então eu vou fazer um teste com vocês para ver se nós estamos alinhados. Existe um ditado que diz assim: as aparências... Perfeito. Então mais uma vez, as aparências... E esse ditado, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que muitas vezes nós julgamos uma pessoa de um jeito e ela mostra ser de outro. Por isso o ditado ensina o seguinte: que a essência das pessoas é mais importante do que a aparência. Quem aqui é mais ou menos que viveu na época da década de 80 aqui? Vocês vão se lembrar. Existia um shampoo que tinha cheiro de remédio, tinha aparência de remédio, mas era um shampoo. Denorex. Parece, mas não é. E nessa época a sociedade começou a interpretar que tudo aquilo que parecia ser e não era, era uma situação Denorex. É aquilo que nós entendíamos: olha, isso aqui até aparentemente é uma coisa, mas na verdade, na essência, não é. E os seres humanos, nós seres humanos, sempre somos levados pela aparência, irmãos. Não é verdade? A primeira coisa que descortina em nossas vidas é justamente o nosso olhar e constatar a aparência. Essa aparência que nós normalmente fazemos um juízo daquilo que é algo que a gente pensa que é, e muitas vezes, e muitos de nós já enfrentamos decepções. Quantas pessoas que aparentemente se aproximaram de nós e nós fomos descobrir que lá na frente não era aquilo que aparentava. E nós, seres humanos, continuamos sempre observando a aparência. Mas o Senhor Jesus, Ele vai nos ensinar, irmãos. Ele vai nos ensinar que é importante ter uma essência cristã. Tem pessoas que estão dentro da igreja, é uma pessoa, mas quando ela está no trabalho, na escola, na família, em casa, é uma outra pessoa, que se nós fôssemos comparar, filmando as duas pessoas, ficaríamos confusos qual pessoa acreditar. Amém, igreja? Então veja só, nós estamos vivendo num tempo que é necessário ter discernimento e sabedoria do Senhor para constatar a aparência e também constatar a essência, porque muitos de nós somos enganados por causa da aparência. Aleluia.
Quando eu estava terminando o curso da faculdade, o último ano de Direito, eu fui assistir o último exame oral. Tinha um exame oral, agora é tudo escrito, tudo primeira e segunda fase, mas na época era o último exame oral. E aí se apresentaram homens de terno, mulheres bem vestidas, todos cheios de panca, conhecedores às vezes alguns examinadores. Chegavam diante da banca examinadora e algumas perguntas eram feitas, alguns conceitos. E o que acontecia? Eu constatei pessoas que, com toda aquela panca, eu imaginava assim: esse pessoal vai arrebentar. Do jeito que eles estão se portando, eles vão arrebentar. E não conseguiam responder. Até que chega um jovem com um terno, irmãos, mais simples. E você tinha a opção de responder em pé ou responder sentado. Todos aqueles responderam em pé, mas esse moço, ele respondeu sentado e ficou bem tranquilo na cadeira. Eu pensei comigo: os examinadores vão forçar em cima dele, que é o único que está sentado. Aí começaram a fazer a pergunta. Faz a primeira pergunta, ele responde e dá exemplo. Faz a segunda pergunta, responde e dá exemplo. Faz a terceira pergunta, responde e dá exemplo. E falei: puxa, ele responde e dá exemplo ainda. E eu estudava em Mogi, tinha que pegar trem. E aí perguntaram para ele assim: o que é um dolo eventual? Dolo, irmãos, quando nós verificamos na Bíblia, quando vê alguma situação de dolo é uma má intenção, quando você tem uma intenção para uma coisa ruim. Aí perguntaram para ele: o que é dolo eventual? Ele respondeu e ele falou: exemplo, quando você vem de trem, alguém atira uma pedra dentro do trem e acerta uma pessoa. A pessoa teve uma má intenção, mas é dolo eventual porque ele não sabia em quem ia acertar. O que aconteceu? Esse moço foi aprovado com louvor. Aqueles que aparentemente estavam ali, reprovaram. E isso acontece em todos os lugares. Tem pessoas que chegam te propondo muitas coisas boas, vem bem vestido, com uma boa lábia, e você entra, e quando vai ver, a essência não tem nada a ver. Nós somos enganados. Quem joga bola aqui sabe. A gente que jogava bola na rua tem uma habilidade. O pessoal que tem uma formação tem outra. Aí a gente chegava para jogar bola na escola ou algum lugar, chegava sempre aqueles que estavam mais treinadão, chegava: e aí, você joga futebol, você joga bola? E quando os meninos respondiam assim: eu só brinco, pode esperar que os caras jogam demais. Os caras que falavam que jogava demais, chegava na hora, não jogava nada. Então as aparências, irmãos, elas sempre estão no nosso cotidiano. Se nós percebemos, todos os dias estamos enfrentando isso. Estamos sendo colocados, as coisas vão aparecer e vão seduzir os nossos olhos, e nós precisamos vigiar. A palavra fala: olha, vigia, irmão, vigia e vai orar, porque não é tudo que está te sendo apresentado que vai florescer, não. Amém? Muito bem. Então nós vamos dando sequência. Quando Saul pecou contra Deus, o Senhor falou assim: agora eu quero um novo rei. Agora eu quero um rei que vai ser segundo o meu coração. E Samuel vai procurar os filhos de Jessé. O primeiro que se apresentou era Eliabe. Eliabe era alto, forte, se apresenta como um guerreiro. E Samuel pensou: é esse aí. E o que Deus responde em 1 Samuel, não precisa abrir, 17, versículo 7. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Irmãos, estamos na casa do Senhor. Ele sabe qual é a nossa condição hoje, e eu tenho certeza que o Senhor já está trabalhando em nosso coração, para Ele saber que nós temos aqui verdadeiros adoradores, que nós não estamos aqui em busca de bênção, mas estamos em busca da presença dEle na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor já não compactua com a aparência, está bem claro. Vai buscar Davi, que era ruivinho,
que era o mais novo, o pastor de ovelhas. Então nós verificamos que Deus não trabalha com aparência, Deus trabalha com o coração. E se o nosso coração estiver diante dele, se prepare para ser usado. Aleluia! E o tema dessa mensagem é: as aparências não enganam. Nós fizemos a leitura de que Jesus teve fome e está chegando e avista uma figueira toda bonita. E ele foi procurar um fruto nessa figueira. Só que antes desse acontecimento, desse ensinamento que Jesus vai trazer para os apóstolos, ocorreram dois fatos importantes. O primeiro fato: Jesus vem descendo de Jericó, junto com uma multidão. Uma multidão acompanha Jesus e no meio do caminho acontece a cura de um cego. 2 cegos são curados. Mateus relata 2 cegos no meio daquela multidão. Os cegos clamam: Jesus, filho de Davi, cura, tem misericórdia de mim. Jesus cura os cegos e todo mundo está descendo para Jerusalém. Sai de Jericó uma multidão e vão seguindo com Jesus. E as coisas vão acontecendo, sinais, maravilhas, milagres vão acontecendo. Quando chega perto de Jerusalém, Jesus chega para 2 discípulos e fala assim: vai até um determinado lugar, que lá terá uma jumenta amarrada e um jumentinho do seu lado. Pega esses 2 animais, tragam para mim, e se alguém perguntar: por que você está levando os animais? Você responde: o Senhor mandou, e depois ele vai devolver. Irmãos, está escrito Senhor com letra maiúscula, ou seja, Deus está pedindo e ele vai te devolver. Entrega, e assim aconteceu. Os 2 discípulos que foram buscar, eles vivenciaram essa situação. A pessoa perguntou e ele respondeu. Jesus vem, arruma os animais, sobe em cima. Então o primeiro acontecimento é a entrada triunfal. Essa entrada triunfal, ela quer dizer o seguinte: que o rei chegou. Existe um rei. Jesus quer ensinar já para os discípulos que existe um rei. Nós cantamos agora aqui: o Senhor é o rei, ele é poderoso. E ele está ensinando para os discípulos: olha, tem um rei, e eu vou entrar em Jerusalém. E as pessoas começaram a falar: Hosana ao Rei dos Reis, Hosana ao Filho de Davi, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Irmãos, Hosana significa salve no Senhor, salve no Senhor. Então quando ele está entrando, o rei está entrando humilde, sem qualquer aparência da pomposa de um rei, que normalmente tem cavalos reais, que normalmente tem coroa de ouro com pedras preciosas, que tem um cetro na mão, que significa poder, com roupas reais. Um rei simples que está entrando na cidade montado num jumento. Esse rei, ele vem para mostrar que ele é poder, que ele é um rei justo, vitorioso e humilde. Esse é o Senhor Jesus. Irmãos, como é que isso acontece? A Bíblia tem uma história para contar. A Bíblia só conta uma história, a história de Jesus. Em Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz assim: aleluia. Só achar Zacarias 9:9 aqui. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso e humilde, e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. O Senhor vem. Isso foi profetizado há uns 800 anos antes de Cristo. Zacarias, o profeta, já sinalizava que o rei viria. E Jesus está mostrando para os discípulos que ele é rei, que ele é justo, que ele é vitorioso e que ele é humilde. E aquelas pessoas gritando na rua: salve no Senhor. Hosana depois virou expressão de louvor e adoração. Quando nós falamos Hosana ao Rei dos Reis, Hosana ao Senhor, nós estamos dizendo: vem, Senhor, salve-nos. O Senhor é tudo para nós. O Senhor muda a história. Aleluia. E aquela multidão acompanhando
Jesus, o primeiro acontecimento é a entrada triunfal, antes dessa parte da figueira. O segundo acontecimento, Jesus se dirige para onde? Um rei normalmente vai para o palácio, mas o rei Jesus, ele vai para o templo. Jesus, ele se direciona para o templo, e quando ele chega no templo, ele constata uma bagunça dentro do templo. Corrupção, comércio dentro do templo, venda de pombas, venda de animais, troca de joias, troca daqui, troca dali. E quando ele entra, ele fica irado e ele acaba com tudo, expulsa todos dentro do templo e purifica o templo, dizendo: a minha casa é casa de oração. A minha casa, ela não é casa para ficar negociando patuás, coisinhas para te dar sorte ou para te dar uma bênção, não. A minha casa é casa de oração. Aleluia. Nessa situação, a multidão está acompanhando, os fariseus estão olhando, os fariseus estão assistindo e estão com raiva de tudo o que está acontecendo. Nessa oportunidade, cegos e mancos entram no templo, que era proibido entrar. Quem tinha deficiência não poderia entrar no templo. Eles entram e Jesus cura. Aí o que acontece? As crianças começam a gritar: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem no nome do Senhor. Você imagina, irmão, a criançada, quando você põe para gritar, a criançada faz um barulhão, e os fariseus falando para ele: olha, você não está vendo o que está acontecendo, não? Você não está vendo o que elas estão falando? E Jesus fala assim: você não sabe que está escrito que das crianças sai o perfeito louvor? Das crianças e dos recém-nascidos sai o perfeito louvor? Depois desse dia cansativo, Jesus vai descansar em Betânia. Ele segue com os discípulos. Então veja só, o rei, ele segue para o templo. O que nós precisamos entender, que nós temos um rei, e que quando nós recebemos o nosso rei, ele purifica o nosso templo. O nosso templo, quando foi recebido pelo rei, estava uma bagunça, cheio de corrupção dentro de nós, cheio de dilemas, cheio de dúvidas. E hoje o Senhor tem a sua igreja com um templo sendo purificado a cada dia. Então nós temos um rei que purifica o templo. E se você está aqui hoje, o seu templo está sendo purificado, os pecados estão sendo perdoados, a sua vida está sendo retomada. Aleluia! Existe um rei justo, vitorioso e humilde, que se direciona para o templo e ele purifica o templo. Só que o rei tem coisas para ensinar para os seus discípulos. A palavra de Deus tem algo para nos ensinar nos dias de hoje. A palavra Jesus tem algo para nos ensinar nos dias de hoje. Quando ele, de manhã cedo, ele levanta junto com os discípulos, ele vai enxergar uma grande árvore, e a Bíblia diz que ele teve fome. E a figueira, diferentemente das outras árvores, as outras árvores primeiro nasce a folha e depois o fruto, né? Laranjeira, as outras frutas, árvores frutíferas. A figueira é diferente. A figueira primeiro nasce o figo, que é uma flor invertida, e depois nascem as folhas. Então, pela lógica, quando você olha uma figueira cheia de folhas, é sinal que ela está assim de fruto, assim de figo. E Jesus teve fome, e ele falou: certamente eu vou chegar na figueira e vai ter muito figo, porque está cheio de folhas. Quando Jesus chega, irmãos, ele analisa, ele procura. Aqui e ali, uma figueira grande. Ele fala: não tem nada, só tem folhas. Não tem absolutamente nada, só folhas. Aí ele sentencia: nunca mais dê fruto. E outras versões: nunca mais alguém coma fruto de ti. Irmãos, um rei que nos chamou, um rei que nos purificou, ele quer que o resultado desse chamado e dessa purificação de templo
dê fruto. Irmãos, quantos cristãos hoje são cristãos folha, cristãos de aparência, cristãos que falam assim: olha, você é crente? Eu sou da igreja do Nazareno de Guarulhos, eu sou da igreja DAP, eu sou da igreja tal, mas reconhece o rei, mas não deixa purificar o templo e muito menos produz fruto. Jesus, ele pronuncia a sentença, e a figueira simboliza a nação de Israel, a figueira simboliza hoje nós cristãos. Ele sentencia e a figueira seca imediatamente. Mas olha só, irmãos, por que Jesus dá essa lição? Porque é o seguinte: pelo processo natural, uma árvore secar como a figueira secou demora anos. E Jesus mostrou o seguinte: olha, você tem um rei, você tem um templo purificado, então dê fruto, porque se você não der fruto, o que vai acontecer? Vem uma sequidão sobre nossa vida, e o que nós vamos tratar hoje aqui é que a sequidão não vai chegar na igreja do Senhor, que está aqui hoje, em nome de Jesus. Aleluia! Jesus simplesmente pegou um processo já pronto e falou assim: ó, se secou imediatamente. Por isso que eles ficaram espantados. Como é que essa figueira seca tão rapidamente? Jesus está mostrando: nós precisamos dar fruto, porque senão virá uma sequidão, e a sequidão é morte, e é morte espiritual. Irmãos, que coisa tremenda que Jesus está ensinando. Só que é o seguinte: o processo de sequidão, ele é lento. O Senhor trouxe aqui hoje, irmãos, para alertar. O processo de sequidão, ele não acontece como Jesus fez imediatamente, porque Jesus fez para ensinar. O processo de sequidão começa assim: hoje não dá para ir na igreja porque eu estou cansado. Hoje eu não vou na reunião porque eu estou um pouco desanimado. Hoje eu não vou contribuir com nada porque não tem mais sentido, só luta. Percebam que o processo de sequidão, ele vai a conta-gotas. Não é algo que vem repentino. Mas nós estamos aparentemente cristãos. As folhas estão bonitas, as folhas estão verdinhas. Quem olha para nós nos vê cheio de fruto. Mas o Senhor, Ele não vê a aparência, Ele vê o que está dentro. E o processo de sequidão, ele vai aos pouquinhos e vai corroendo, e nós não vamos percebendo até o momento que a gente começa a falar: eu não quero mais ir de jeito nenhum. É o processo de sequidão instaurado. Pastor, você já passou por isso? Já, irmão. Em 1998, estava num ministério e o processo de sequidão me tomou. Eu trabalhava de manhã e à noite, segunda a sábado. Chegava no culto, eu ficava junto com um pessoal de segurança. Não era nem diácono não, era diácono mais segurança, amém? Diácono fica no templo, era com jaleco de segurança. Então ficava eu e mais uns 4. Aí o que acontecia? O culto era 5 horas, às 4 horas da tarde começa o que no domingo, irmãos? Só os homens. Terminava o primeiro tempo, igreja. Ficava na segurança na porta da igreja. Coringão ia jogar, ia na padaria do lado da igreja. Sempre tem uma padaria do lado, olhava lá o placar, tá, voltava. Tá ruim a coisa. E hoje não está diferente. E aí o que acontece? No outro dia, saiu o pãozinho na padaria. Ia lá, comprava o pãozinho, Honda. Chegava com o pessoal e dividia ainda com o pessoal. Depois do processo de sequidão, eu comecei a chegar depois do louvor. Chegava depois do louvor. Irmãos, eu sempre tive a consciência de que nunca ia largar Jesus. Sempre. Quando eu me converti foi genuíno. Jamais. Só que o processo de sequidão, ele vai corroendo sem você perceber. Aí teve um dia que eu fui numa vigília.
E eu gostava de curtir o sonzão black, irmãos. Kirk Franklin, o pessoal que é músico aí sabe. Fred Hammond, John Pecky, Cissy Wines, só os Renascer Praise, só os blacks, só os topzera. Aí fui numa vigília das irmãs do Reteté mesmo. Cheguei lá numa casa, vigília numa casa. A irmã chegou, olhou para minha cara e falou assim: ei, por que você parou de mandar o meu povo marchar? Moisés, é para o povo marchar, falou para mim. Eu falei, amém. Estava morto, irmão, quase morto, né? Quase morto, estava no processo de sequidão. Aí ela falou, mas você vai começar a marchar agora. Eu falei, não. Aí ela pediu para marchar, aí aí eu fiquei assim, não, é para marchar mesmo. Eu falei, tá bom, então aí fui. Daqui a distância até a bateria ali, eu fui pro chão. Recebi uma unção, um renovo, uma seiva de Deus, que é o que me impulsiona até hoje, irmãos. Aquele dia foi um marco, uma retomada na minha vida. Eu recebi um amor tão grande pela obra, que dali começou a desencadear o ministério. Dali eu virei presbítero, dali eu virei pastor. Irmãos, virei não, Deus foi levantando no seu devido momento. Só que o amor, que é o principal, não é o cargo, não é nada disso, mas o amor pela obra de Deus, ela foi implantada de uma tal maneira que o Senhor, Ele nos honrou. Amém? E olha só que interessante. Aí eu fui para um ministério onde a bispa e o bispo fizeram parte. Quando eu cheguei nesse ministério, que eu falei assim, Deus, o Senhor mandou o povo marchar, mas onde que é? Onde que vai ser? Porque aqui não dá mais. Eu estou comprando um pãozinho na padaria, não vai dar mais. Quando eu entrei no ministério, uma pastora, o bispo da ocasião, pegou a palavra e falou assim, Moisés, manda o meu povo marchar. Eu falei para minha esposa, é o seguinte, só se Deus descer, né? Aí o bispo desceu para orar e uma outra pastora pegou, a pastora Adriana, pegou no microfone e eu falei, vamos ficar lá no fundo, a igreja era grande, para ninguém ver a gente, vamos ficar lá no fundão. Esse negócio de ex que te digo, eu estou já cansado também. Valeu aquela vigília, mas vamos ver, fiquei lá no fundo. A pastora falou assim, é igual tá o casal aqui, vocês dois. Aí eu olhei para trás, né? É você mesmo. Se você está em dúvida no lugar para você trabalhar, o lugar é aqui. Assim, irmãos, Deus, Ele está preocupado conosco. Deus, Ele tem preocupação por nós. Deus, Ele não quer que o processo de sequidão venha se consumar em nossa vida. Vamos nos levantar em oração, em jejum, em busca. Irmãos, olha só que situação. Se Jesus vier hoje para analisar a figueira que somos nós, veja, imagina a seguinte situação. Jesus vem, Ele está debaixo da figueira, Ele fala assim, eu queria um pouquinho de oração, não tem. Puxa, eu quero um pouquinho de jejum, não tem. Eu quero um pouquinho de intimidade comigo, não tem. Olha, eu quero um pouquinho de amor para com os irmãos, não tem. Olha, eu quero um pouquinho, olha, eu quero só pegar um pouquinho da temperança, não tem. Irmãos, nós precisamos entender que Jesus vem procurar em nós o fruto. Não são os frutos, é o fruto. E o fruto do Espírito é paz, é amor, é longanimidade, é temperança, é domínio próprio. Mas nós estamos falando palavrão, nós estamos muito nervosos na hora da discussão, nós não temos controle sobre os nossos lábios. O Senhor, Ele quer trazer para nós uma temperança que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para tocar, vem para nos levantar. Então, irmãos, nós não somos qualquer pessoa, nós somos chamados por Deus, e quem é chamado por Deus tem que dar fruto. Aleluia! Irmãos, quanto crente bravo, quanto crente sem paciência, quanto crente muito calmo também. Tem que ter uma temperança. Não pode ser muito, mas muito calmo, mas também não, também explosivo, tem que ser no equilíbrio. Irmãos,
Quer verificar quantos cristãos folha? É só olhar na internet. Nossa preocupação tem que ser com o evangelho. O que o crente está brigando lá? O crente está brigando para defender o político A ou o político B, desfazendo amizades. O crente é cientista político agora. Todo crente é cientista político. Irmãos, o nosso reino não é dessa terra. Nós temos o nosso direito de cidadão, de votar, ser votado, de exercer o direito cívico. Mas entrar na seara de discussão terrena de um reino que é um reino que vai acabar em 4 anos, em 2 anos, irmãos, é tempo de nós pararmos de ficar. Sabe por quê? Eu quero falar isso para você, e falo para mim também, que a palavra é para mim. Se nós tomamos uma posição de um lado, o outro vai ficar triste. Quando você vai pregar a palavra de Deus, o que vai acontecer? O outro lado vai ouvir? O nosso reino é do céu. Vamos parar, irmão, de defender homens. Vamos parar de ficar defendendo governantes, porque é o seguinte: o nosso reino é do céu. E quem vai nos sustentar e quem vai trazer a bênção sobre nossa vida é o Senhor. O governante da terra, ele sabe onde você mora? Não. O governante da terra, ele sabe do que você precisa? Não. O governante da terra, eu falo isso em todas as esferas, sabe? Amém? Sabe o que você está sentindo? Não. O governante da terra sabe onde você mora? Não. O governante sabe o dia que você nasceu? Não sabe. Sabe quantos filhos você tem? Não sabe. Sabe que carro você tem? Não sabe. Mas o Senhor, que é o Rei Todo-Poderoso, Ele sabe onde você mora, quando você nasceu, o número do seu documento, aquilo que você precisa. O Rei dos Reis, Ele sabe de tudo isso. Então nós não podemos mais ficar perdendo tempo brigando entre nós, sendo que o evangelho precisa ser pregado. Nós estamos, irmãos, vivendo num mundo que o pessoal está defendendo o político e o evangelho. Se defendesse o político como defende o evangelho, se defendesse o evangelho como defende os políticos, nós estaríamos bem hoje. Igreja cheia de pessoas para serem salvas. Irmãos, que você receba essa palavra no seu coração. Amém? Pastor, prova. Irmãos, nos dias de hoje está acontecendo como aconteceu na época de João Batista. Existia 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Sumos sacerdotes são quantos, irmãos? Na verdade, teria que ser o sumo sacerdote, quantos? 1. Mas tinha 2. Por que 2? Porque ao invés de eles fazerem o serviço do sacerdócio, eles foram fazer política com o Império Romano. E sabe quem fez o sacerdócio? João Batista. João Batista vem e fala assim: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista que veio fazer o trabalho do sumo sacerdote, porque os líderes estavam envolvidos com política. Nós cristãos, irmãos, nós vamos sofrer as consequências de um político A, político B, não importa, mas o principal é a defesa pelo reino, porque Deus não quer crente de aparência, Deus quer crente com o coração voltado para Ele. Deus não quer crente cheio de folha, irmãos. Cristão que fica cheio de folha só mostrando que é crente, mas na hora do vamos ver, não tem uma palavra, não tem uma oração, não tem um consolo, não estende a mão. É egoísta, orgulhoso. Deus não quer trabalhar assim. Deus, Ele quer olhar para a árvore e falar assim: puxa, esse meu filho aqui tem um brotinho nascendo. Você não precisa, porque tem que nascer um brotinho primeiro. E quando o brotinho nasce, você vai entender que você está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, o Rei justo e vitorioso, Ele veio, Ele purificou o nosso templo. Agora o tempo é tirar a sequidão e gerar fruto. Quem está disposto a gerar fruto? Irmãos, não tem evangelho sem fruto. Não tem evangelho sem ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Crentes aparentes, as virgens,
5 loucas e 5 prudentes. Deixou o óleo acabar até o final. Processo de sequidão. Quando o noivo veio, não entraram. Estão compreendendo, igreja? Nós temos que orar mais. O óleo tem que encher. O óleo tem que transbordar. A nossa palavra tem que ser branda. A nossa palavra tem que ser com autoridade. A nossa palavra tem que ser transbordante do Espírito Santo. Irmãos, nós não podemos despertar nas outras pessoas, se for igual aquele, quem já ouviu isso aí? Se for igual aquele crente lá, eu não quero não. Não. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E quando Jesus dá o ensinamento para nós, vamos avançar. Vamos entrar na presença do Senhor e vamos ser vivos. Tem muito crente, tem muitas, estou falando da igreja total. Tem muitas pessoas dentro da igreja mortas, sem fruto, apenas por um entretenimento, apenas para ver os amigos, apenas para poder falar, puxa, eu me sinto sozinho, então eu vou ficar lá. Não. Nós temos que vir aqui e entender que o nosso coração é o altar de Deus. O nosso coração tem que colocar e subir a verdadeira essência diante do Senhor. O nosso coração, a nossa oração, ela faz com que o nosso coração ofereça um sacrifício para o Senhor, agradável, de modo que Ele responda com poder, de modo que Ele nos fortalece, de modo que Ele abre as portas, irmãos. Quando nós temos o Senhor, todas as coisas são acrescentadas. Nós não precisamos ficar correndo atrás de coisas, porque o Senhor, Ele já nos dá isso. Bendito, como é que fala a palavra? O Senhor que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nós já fomos abençoados. Fala assim, eu já fui abençoado, agora eu tenho que dar fruto. Amém? Nós já fomos abençoados porque nós confessamos o Rei. Nós entendemos que é necessária a purificação do templo. Então vamos tirar o palavrão, vamos tirar a contenda, vamos tirar a inveja, vamos tirar o orgulho, vamos tirar o egoísmo. Deixa Deus purificar, irmão. Pastor, eu não consigo. Consegue sim. Quando nós oramos, o brotinho começa a nascer. E deixa o Espírito Santo frutificar em nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor vai examinar cada coração nessa noite. O processo de sequidão, às vezes a gente pensa que não está fluindo, mas porque realmente não dá para perceber mesmo. Mas a oração nesta noite é para afastar de vez esse processo de sequidão. Nós vamos orar nessa noite e nós vamos repreender isso. Se você estiver enfrentando esse problema, Deus vai restaurar a sua vida ministerial, sua vida pessoal, a sua vida de santidade, a nossa vida de santidade. Então tome essa decisão. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Tem uma frase muito forte do pastor Charles Spurgeon que diz assim: a profissão de fé sem a graça divina, a profissão de fé sem a graça divina é a pompa funerária de uma alma morta. Vou explicar. Se professarmos a fé sem a graça divina, sem santidade, sem produzir fruto, somente ter aparência de cristão, simplesmente estaremos enfeitando o funeral de uma alma morta. Deus tem almas vivas aqui. Deus tem almas vivas nesta noite. Deus restaura e afasta a sequidão da nossa vida, para nós produzirmos o fruto, o verdadeiro figo na presença do Senhor. Amém, igreja?
O bispo fala assim que quando estiver acabando o louvor pode subindo. Então é mais ou menos assim que funciona. Nós vamos orar. Fique de pé. Você que está passando um processo, você que está enfrentando esse processo e não tinha percebido, e até você que está bem, nós vamos orar nesta noite para que o Senhor venha nos guardar de um processo de sequidão, porque o Senhor Jesus, Ele nos chamou para nós anunciarmos o verdadeiro Evangelho, para anunciarmos a palavra de vida. Nós somos portadores de ressurreição e de vida. Irmãos, onde nós chegamos, se uma pessoa está mal, nós fazemos a oração, nós estamos levando vida, vamos levar vida. Mas se a pessoa vier para nós e falar, eu estou mal, e você fala, eu estou pior que você, vamos virar isso daí. Deus tem uma palavra sempre nos seus lábios ainda, e eu não sei se acontece com os pastores, com os bispos aqui, mas normalmente a luta que nós estamos enfrentando, a pessoa vem pedir aconselhamento justamente na área que está uma luta. É para aprender. É a hora do aperto, do azeite. Então, receba na sua vida, em nome de Jesus, a seiva do Espírito, a seiva que vai impedir qualquer sequidão, a seiva que vem do alto, o poder do Espírito Santo renovado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi pregada, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, visita cada irmão agora. Meu Deus, o processo de sequidão é um processo que nós não enxergamos, muitas vezes vai nos induzindo para a queda, mas o Senhor hoje denuncia isso no mundo espiritual. Em nome de Jesus eu repreendo, no nome de Jesus, todo espírito maligno que intenta contra a vida dos meus irmãos, gerando sequidão, gerando desânimo, gerando falta de fé, gerando desespero. Em nome de Jesus Cristo, Pai.